Faltam 100 dias para o Enem, eu imagino que seu coração esteja batendo forte aí em casa, mas fique tranquilo, hoje nós temos um encontro para conversarmos daquilo que você não pode deixar de levar sobre redação para o dia da prova. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor David Gonçalves, o seu professor de redação aqui do ProEnem, e hoje nós vamos conversar sobre aquilo de mais fundamental que você tem que colocar na sua mochilinha e levar para fazer uma excelente redação. Afinal de contas, a prova já está batendo a nossa porta. Vamos lá? Dica de número 1. Entender perfeitamente a estrutura textual. É isso mesmo. Você precisa apresentar com clareza os elementos que compõem a sua estrutura de texto. Vale lembrar que nós estamos falando sobre uma estrutura dissertativa de caráter argumentativo. Vamos lembrar alguns pontos? Na introdução, você precisa apresentar a contextualização e a tese. Na contextualização, você precisa apresentar a temática a esse corretor, além, é claro, de apresentar a tese, que é o seu posicionamento em relação à temática apresentada. Outro ponto fundamental é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você apresenta o tópico frasal e também a base, ou seja, vamos falar agora no português claro. O tópico frasal é a ideia concentrada na primeira frase do parágrafo. E o desenvolvimento, ou a base, é a explicação em relação a essa ideia. Por último, e não menos importante, a gente precisa também apresentar uma conclusão bem definida. A conclusão ela é composta por 3 partes importantes. Na primeira parte, você tem que apresentar a retomada da tese. Na segunda parte, você apresenta as propostas de intervenção. E por último, você faz uma frase de fechamento para criar a noção de encerramento da sua redação. Segunda dica, o bom uso do repertório sociocultural. E claro, quando eu falo sobre bom uso, você precisa ter 3 preocupações em vista. A primeira preocupação é que esse repertório não pode vir da coletânea. Então, repertórios que são copiados da coletânea são desconsiderados. Segunda preocupação, seu repertório precisa ser legítimo, ou seja, ele precisa pertencer a alguma área do conhecimento. Ele pode ter a origem numa reportagem, ele pode vir de uma revista, ele pode estar presente num podcast, desde que ele tenha uma legitimidade, uma fonte de confiança. Por último, e não menos importante, você deve se preocupar com a pertinência e produtividade do seu repertório. Ou seja, aquele repertório ele não pode estar ali apenas fazendo uma figuração, você entende? Ele precisa estar, de fato, profundamente associado à sua discussão. Sabe quando você coloca um repertório que ele parece ser apenas um detalhe? Não. Infelizmente, esse repertório não faz diferença à sua redação. Costumo dizer para os meus alunos que o repertório ele tem que ser um ingrediente do seu texto, fundamental para a composição da sua argumentação. Fica a dica. Dica de número 3, a apresentação de um bom projeto de texto. O que é o projeto de texto? Sabe quando um engenheiro vai construir uma casa e ele precisa fazer uma planta bem feita para que aquela casa dê certo no final? Pois é, por que ele faz essa planta? Ora, porque se ele sair produzindo a casa, ou melhor, construindo essa casa sem a planta, pode ser que no fim das contas essa casa venha a ruir. Então, o que a gente precisa fazer na hora de escrever a redação? Temos que deixar clara a planta responsável pela construção desse texto. E aí você se pergunta, mas como é que eu apresento essa planta? Bom, tranquilo dizer, a gente vai fazer umas construções específicas muito bem definidas para conseguir demonstrar ao leitor que aquele texto ele não foi feito do nada, que houve uma preparação para aquela sua redação. Como é que você faz isso? Primeiro, apresentando uma tese bem definida como a última frase ou período da sua introdução. Segundo, apresentando um tópico frasal curto, bem definido e objetivo, assertivo em relação à ideia que você vai desenvolver no parágrafo. E por último, fazendo uma retomada de tese na primeira frase da sua conclusão. Agora vamos fazer uma pausazinha aqui rapidinho. Você que já me acompanhou nessas 3 dicas, me conta uma coisa. Como estão as suas notas, hein? Competência 1, competência 2, competência 3, 4, 5. São muitas as preocupações.
Tem tirado nota alta, tem tirado nota baixa, tá conseguindo uma nota boa? E aí é claro que depende do seu curso. 760, 800, 840, 880, 920, 960, como é que tá aí a sua situação? Comenta aqui. Compartilha com a gente essa informação, que eu tenho certeza que até o final do vídeo você vai conseguir dar um up aí, uma levantada nessa sua nota. Acompanha só. Dica de número 4, uma boa aplicação da coesão textual. E aí, claro, gente, que coesão textual é um assunto super diverso, poderíamos ficar aqui anos falando sobre ele. Então eu selecionei algumas preocupações que você não pode perder de vista. Primeira preocupação, repetição de palavras. Dói, a gente sabe que vocês sofrem, mas a gente não pode ficar repetindo palavras em excesso na hora de produzir a redação. Então tome bastante cuidado. Use sinônimos, use hiperônimos, use hipônimos, pronomes, artigos e toda a sorte que a gramática lhe apresenta para conseguir contornar isso. Preocupe-se também com o uso dos conectivos. Eles são fundamentais para a garantia da sua nota máxima. Não se esqueça também que esses conectivos precisam ligar os parágrafos apresentados no seu texto. Então, de introdução para o D1 pode aparecer um conectivo, de D1 para D2 pode aparecer um conectivo e de D2 para a conclusão também pode aparecer um conectivo. Então, fique atento em relação a isso, tá? Dica de número 5, entenda a lógica da proposta de intervenção. E quando eu digo entenda a lógica da proposta de intervenção, é que você precisa reconhecer como o corretor vai fazer essa avaliação. Vamos recapitular as 5 partes que compõem essa sua proposta? Primeiro, a gente tem o agente, a instituição responsável por fazer aquela proposta acontecer. Segundo, a ação, que é a medida interventiva propriamente dita. Terceiro, o modo ou o meio como essa ação vai se dar. Quarto, a finalidade, aquilo que você pretende obter com aquela ação apresentada. E por último, claro, para poder coroar esses 200 pontos, o detalhamento, que é essa informação a mais que você pode agregar ao agente, à ação, ao modo ou à finalidade. Fica por sua conta trazer uma informação que vai dar certo grau de especificidade a um desses elementos. Claro que você não pode deixar de lado a preocupação com os direitos humanos e com a lógica interna da sua redação. É preciso respeitar os direitos humanos estritamente e produzir, uma ação ali que não vá contra o teu planejamento do texto. Se você problematizou em uma determinada direção, espera-se naturalmente que suas propostas atendam a essa lógica. Tudo bem? Olha, e antes de me despedir de vocês, não posso deixar de registrar aqui um convite, viu? Você que ainda não pertence à família ProEnem, teremos ainda a nossa última turma do ano. É isso mesmo, você não pode perder tempo. Sabe por quê? Nesta última turma do ano, você vai ter um encontro intensivo, aí, um curso preparado específico para essa turma, com este que vos fala. Teremos encontros para falar sobre norma culta, sobre estrutura dissertativa, sobre argumentação, coesão textual, propostas de intervenção e muito mais. Então não perde tempo, corre e se inscreve nessa última turma do ano, que certamente com essa preparação intensiva você vai estar aí muito mais seguro nessa reta final em direção à prova do Enem, tá? Então, corre, vem ser da família ProEnem, que com certeza você não vai se arrepender. Olha aí, você já sabe, viu? Aqueles recadinhos de sempre. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perde tempo, porque a gente está sempre lançando novidades. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu, que você sabe que também está aí preocupado com relação ao Enem. Deixa sua opinião, sua recomendação, seu carinho. Tenha certeza que a gente vai acompanhar tudo também com muito carinho do lado de cá. Beleza? Um beijo grande, espero te ver em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.